Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Um conteúdo muito solicitado pela galera é um oscilador utilizando transistores e cristal para determinar a frequência deste oscilador. Muita gente tem os seus equipamentos de bancada e querem sincronizar tudo em 10 MHz, por exemplo. Eu trago hoje o exemplo deste oscilador na clássica de sexta, uma análise de laboratório bem interessante, também uma teoria bem bacana que você vai aprender muito sobre eletrônica, hoje também eletrônica analógica. Like no vídeo, se inscreva no canal se é novo aqui para acompanhar todo o nosso conteúdo. Então temos muito conteúdo de engenharia eletrônica aqui para você. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição. Faça lá a sua cotação para um transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Transformadores toroidais são muito mais eficientes que os convencionais. toroid.com.br, link aqui na descrição. Lembrando que temos os nossos cursos Hotmart também na descrição. Alguns deles valem um Rohde & Schwarz de 100 MHz. Você vai concorrer ao sorteio deste osciloscópio de altíssimo nível, então confira todos os detalhes aqui na descrição, clicando em mostrar mais. Vamos para o vídeo de hoje. Tem sexta, tem clássica. Está pronto? Let's get started! Sempre aquela honra e aquela responsabilidade de apresentar esta clássica para vocês desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta-feira. Isso é demais, é bom demais. Você já viu as clássicas mais antigas aqui do canal? Eu recomendo para você bastante. Por isso que temos a playlist sempre no canto superior direito do vídeo. Se você perdeu algumas das clássicas, assista. As mais antigas têm um conteúdo muito rico também, reunindo diversos conteúdos aqui do canal. Vale muito a pena. Recomendo que você maratone as clássicas de sexta WR Kids Channel. Para vocês eu já apresento de cara o diagrama esquemático do nosso oscilador. Tem umas sacadas de eletrônica analógica muito legais este circuito aqui. E vamos analisar o sinal de saída na prática e ver o espectro. E aí eu quero trazer algumas ideias para análise no domínio frequência versus domínio tempo. Você vai gostar, acompanhe na íntegra a videoaula. Eu tenho um circuito típico aqui de oscilação, uma topologia típica de oscilador com um transistor, onde nós temos um transistor de alta velocidade de chaveamento 2N2222. 2N2222 ligado em sua polarizado em sua região ativa, onde nós temos aqui uma tensão gerada por dois diodos de silício, um N4148. Os diodos ligados em série desta forma, eu tenho aproximadamente 0,7 mais 0,7, que dá 1,4 volts neste nó aqui. Eles estão polarizados pelo resistor R2, que tem o valor de 2.200 ohms, ou 2K2. Eu tenho o resistor de base aqui, o 33K, e você observa que entre o coletor e a base está o meu cristal de 10 MHz. Cristal de quartzo. Eu estou utilizando 10 MHz como exemplo porque a maioria dos instrumentos de bancada de laboratório utiliza este sinal como referência, esta frequência. Se você observar no seu osciloscópio, por exemplo, na parte traseira dele vai ter uma entrada BNC de entrada externa de 10 MHz, seus geradores de função também. Então é muito interessante nós termos um circuito de clock que gera este sinal para sincronismo. Ou você pode utilizar para outros sistemas, algum circuito de telecomunicações que precisa de uma frequência específica, por exemplo, 16 MHz, 8 MHz, 1 MHz. O legal é que você troca o cristal, você muda a frequência sem modificar os demais componentes do circuito, é claro, salvo as exceções aí de determinadas frequências de atuação. Veja que eu tenho aqui alimentação mais VCC e eu não coloquei uma tensão específica, porque este circuito admite aí um range interessante de tensões. Você pode alimentar com 5 volts, você pode alimentar com 9, 10, 12, 18, até 30 volts você pode botar aqui sem problema algum, e com isso você tem a variação de tensão do seu sinal oscilatório na saída também. Ok, eu tenho C1 aqui que é 100 picofarad,
e o C2. Estes dois capacitores são aqueles capacitores de compensação do cristal. Você que trabalha com microcontroladores já viu eles, inclusive, em projetos microcontrolados, que, inclusive, nós temos componentes em que o cristal oscilador já vem acompanhado dos dois capacitores de compensação para estabilização da frequência. No coletor eu tenho meu sinal já. Nesse nó aqui eu já tenho um oscilador. Um oscilador já com um sinal próximo ali do sinal senoidal, mas ainda não é um sinal senoidal perfeito, ele contém certas distorções. E aí eu adicionei essa etapa final do circuito aqui, que eu vou explicar para você. Antes de mais nada, eu tenho aqui o datasheet do 2N2222 e eu optei por este transistor porque ele tem uma banda larga, ele trabalha com um range bacana de frequência. Se você observar aqui na tabela, em condições de teste com a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, você consegue 300 MHz com o transistor. Então, a frequência de transição aqui do componente. É claro que tem detalhes aí específicos que você vê lá no curso de datasheets Hotmart, onde eu trago um aprofundamento teórico maior, bem como a busca correta de datasheets. Então, invista nesse conhecimento também. O curso de datasheets é muito bom. Você aprende a buscar, você aprende os tipos de datasheets e você aprende a interpretar diversos parâmetros da folha de dados, o manual de instruções do componente. Com o datasheet, seu projeto vai mais longe. Mas eu chamo a atenção de você para esse gráfico aqui, que é o gráfico de corrente em função da frequência. Então, nós temos aqui condições específicas para o comportamento em frequência do 2N2222, dando aí uma palhinha do nosso curso de datasheets. Então, a temperatura da junção do transistor, estando a 25 graus Celsius, e a minha tensão entre coletor e emissor, tendo 20 volts, a curva de frequência em função da corrente de coletor se comporta desta forma. Então, perceba que em um espaço muito específico, aqui em uma janela muito específica, eu obtenho a frequência máxima de 300 MHz. Se a minha corrente de coletor cai, eu tenho uma frequência menor, conforme o gráfico aqui. E é claro que estes parâmetros se modificam quando a temperatura da junção do componente for inferior ou superior a 25 graus Celsius. Especialmente aqui no Brasil, que temos um range de temperatura, principalmente aqui no sul. Temos um range muito amplo de temperatura. Ora está 2, 3 graus Celsius, ora está 30, 40. É uma loucura, mas para você ter uma noção. Então, uma palhinha aí e o motivo pelo qual escolhemos o 2N2222. Dê uma olhada aí no conteúdo do curso de datasheets. Seguindo a nossa análise, eu tenho aqui um filtro passa-baixas RC de segunda ordem ligado na saída aqui. O intuito desse filtro é filtrar as harmônicas de frequência superior à do meu cristal. Eu tenho os componentes 470 ohms para o resistor e 22 picofarads para o capacitor. 22 picofarad é 22 vezes 10 na menos 12, que vezes 470 vezes 2 vezes π. 1 sobre isso é a frequência de corte, que dá ali em torno de 15,3 MHz. Então, por isso que foram selecionados estes componentes. E eu adiciono um segundo conjunto RC para adicionar um polo ao meu sistema e ter um corte um pouco mais abrupto no meu sinal. Podemos ver isso na simulação do LT-Spice. O LT-Spice é um simulador gratuito e adivinhe, nós temos curso básico e intermediário do LT-Spice. Links na descrição também, cursos Hotmart WR Kits. Olha só, eu aplico um seno de 1 kHz. E eu tenho meu filtro aqui. Primeiro eu vou testar com o resistor e o capacitor. Então, um único filtro. Primeira ordem. Coloquei aqui ordem 1. Rodando a minha simulação aqui. Tá aí o meu corte, ó. Então, um comportamento típico passa baixas. Bem bacana aí a curva suavizada e uma aproximação Butterworth. Se eu
dar um pequeno zoom aqui, irmos até menos 3 dB, com o cursor, nós temos aí 15.5 MHz, o que calculamos teoricamente, então fecha. O que eu vou fazer agora é fazer uma cópia, adicionar mais um estágio, que é o que eu tenho ali na prática. Vou renomear esta label para a ordem 2 e vou desenhar aqui este wire completando o meu circuito. Este é o filtro que eu tenho de fato ali no sistema. Na parte prática, eu quero que você acompanhe até assistir a parte de laboratório, eu vou remover os capacitores, primeiro um, depois o outro. Você vai ver o comportamento no domínio tempo e no domínio frequência, o que ocorre quando eu removo polos aqui do filtro, comportamento final da forma de onda. Fica bem interessante, nós vemos na prática mesmo esta característica da filtragem. Olha só, então dando um run, eu tenho a curva da ordem 1 e a curva da ordem 2. Vou mudar a cor aqui para ficar mais visível. Então claramente aí em vermelho, segunda ordem, nós temos um corte um pouco mais abrupto. Estão vendo aqui? Em vermelho, nós temos um caimento mais rápido aqui do sinal. Então a filtragem é mais eficiente. Então você viu aí mais uma dica para os seus projetos. Calculou um filtro RC passa-baixas de primeira ordem. Filtrou de forma insuficiente ainda, você pode adicionar um polo ao sistema, colocando mais uma etapa RC aqui, ó. O polo vem deste segundo capacitor aqui, então você faz o decaimento um pouco mais abrupto e pode resolver algum problema que você tem aí na prática para a filtragem. Beleza. Seguindo para o nosso circuito, depois da filtragem, nós precisamos reforçar este sinal. E reforçamos com o quê? Com um buffer analógico. Este buffer analógico consiste em um amplificador coletor comum, ou conhecido também como seguidor de emissor. Muito simples, eu tenho a polarização de outro 2N2222 na região ativa. Eu aplico o sinal aqui acoplado por um capacitor, pode ser 100 nanofarad. Ele entra na base e sai no emissor. Eu tenho aqui uma impedância alta na entrada, uma impedância mais baixa na saída. Com isso eu tenho um buffer analógico, que aqui é a saída do meu circuito oscilador. Teoria rápida, mas acredito que conseguimos aprender bastante coisa sobre eletrônica analógica, filtragem, funcionamento aí do oscilador. Espero que tenha sido útil para você e é claro que agora vem a prática. Vamos fazer a análise detalhada desse circuito no laboratório. Venha comigo! O circuito está montado aqui, um belíssimo circuito de eletrônica analógica, como podemos ver. Os nossos dois transistores, 2N2222, todos os capacitores, estou utilizando capacitores cerâmicos, os resistores de polarização, aqui os dois diodos para o bias do transistor oscilador, aqui o transistor principal que gera a oscilação em conjunto com o cristal, e está aqui o cristal de 10 MHz, e lembrando que trocando o valor do cristal você troca a frequência do oscilador facilmente dentro aí do range de atuação do transistor e dos componentes que você está utilizando. Então, muito interessante, vamos ver o resultado já no osciloscópio e vamos fazer mais algumas análises deste circuito aqui, que você pode facilmente construir com componentes simples e ter um oscilador de boa qualidade. O bacana de circuitos como este é que, além de permitir um range de frequência que pode ser modificado facilmente pela substituição do cristal, ele permite um range de tensão também distinto. Eu vou iniciar alimentando aqui com 5 volts da fonte de bancada. Limitei aí para 600 mA, mas nem precisa tanto. Até posso limitar um pouco mais, vamos colocar aqui 100 mA. Eu vou liberar a saída, nesse instante estou alimentando o circuito e você vê o consumo, ó, 7 mA agora, cristal
os transistores, demais componentes, enfim, o circuito completo consome este valor de 7 mA. O instrumento de análise será o MDO4000 da Tektronix, que me permite visualizar o domínio tempo e o domínio frequência ao mesmo tempo aqui na tela do instrumento. Primeiro nós vamos ver a saída do circuito oscilador. Vou ligar aqui a sonda. Esse aqui é o resultado obtido na saída do circuito. Olhos destreinados podem dizer que é uma senoide bacana, perfeita, certo? Talvez você esteja enxergando assim, mas se olhar com atenção você vai ver que temos distorções nesta senoide aqui, ó. Consegue notar aí? Pequenas distorções ocorrendo aqui, certo? Temos este sinal aí e a frequência dele. Vamos adicionar aqui a medida. Frequência. Tá ali. Pode-se dizer que está em 10 MHz esta senoide. Legal, né? Então, este é o resultado da saída do circuito. Se eu aumentar a tensão aqui da fonte, 6 volts, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por exemplo, eu vou aumentando a minha tensão aqui. Isso é bacana que eu posso trabalhar com diferentes amplitudes do meu sinal oscilatório. E agora vamos ver a coisa mais interessante, que é fazer a análise no domínio frequência aqui, utilizando o analisador de espectro do MDO, para tirar algumas conclusões deste sinal. Então abri aqui o analisador de espectro e vamos já configurar aqui uma frequência de 10 MHz, uma frequência central. 10 MHz, e vou fazer aí um span de 10 MHz também. Tá aí, ó. Bacana, né? Estamos aqui num span de 10 MHz, tudo que estamos enxergando na tela tem 10 MHz. Minha frequência central 10 MHz. Se você observar e se você lembrar a questão do domínio frequência, quando nós temos um sinal fundamental puro, ou seja, um sinal senoidal, nós temos um pico deste sinal representado no espectro. E é isso que vemos aqui. O oscilador está gerando esse sinal no domínio tempo e temos este pico fundamental no espectro. Eu pergunto a você, estamos vendo aí um espectro limpo, não concorda comigo? Nós temos os 10 MHz aqui, não tem nenhum pulso ao redor dele, nenhuma componente em frequência, melhor dizendo, nenhuma harmônica desse sinal, mas por que o sinal aparenta estar distorcido no domínio tempo? A resposta é simples, porque nós temos harmônicas em frequências mais altas, além da faixa de frequência que estamos varrendo. Então eu comprovo isso para você, modificando o meu span, por exemplo, para 50 MHz. Olha só. Agora estamos vendo algo mais interessante. Olha aqui, ó, as minhas distorções presentes. Eu tenho a fundamental em 10 MHz e aparece uma harmônica aqui em 20 MHz, mais uma aqui em 30 MHz. Eu acredito que veremos mais uma em 40, depois 50 e assim por diante. Vamos colocar aqui um span de 100 MHz, então. Olha só, span de 100 MHz, é isso que vemos aqui. Então, 20, 30, aqui 40, 50. Então, por esse motivo que o nosso sinal não está totalmente puro, ele contém estas componentes em frequências mais altas, o que gera uma certa distorção. Algo interessante acontece quando eu removo polos do meu filtro. Lembram do filtro passa-baixas que configuramos? Filtro RC? Se eu remover um dos capacitores, observe aqui o que ocorre nas harmônicas do sinal. Vou tirar aqui em tempo real do circuito. Olha só o que aconteceu. Conseguiu ver a diferença? Tanto no domínio tempo quanto no frequência.
Nosso sinal aparenta estar ainda mais distorcido e surgiu um aumento de amplitude das minhas harmônicas do sinal. Aumentei a distorção. O filtro está menos eficiente. Vamos tirar agora o outro capacitor e nós vemos o resultado na prática, diante dos nossos olhos. Distorceu mais ainda o sinal de saída e aumentou mais a amplitude das harmônicas do sinal. Vamos fazer o inverso agora. Eu vou devolver os capacitores aqui para o meu circuito e você acompanha o resultado aí na tela. Ó. Adicionei um polo, vou adicionar um segundo polo. Você vê que conseguimos melhorar consideravelmente o sinal. Então no tempo nós temos o sinal um pouco mais próximo de uma senoide ideal. E no domínio frequência nós temos aí uma redução na amplitude das harmônicas do sinal deste oscilador. Realmente bem interessante, não concorda? Pois uma análise prévia no domínio frequência, se novamente você colocar 10 MHz, fazer um span de 5 MHz, por exemplo, nós vemos um sinal perfeito de 10 MHz aí, limpinho. Então, se víssemos apenas o espectro, nós afirmaríamos que se tratava de uma senoide perfeita. Então, chamo a atenção de você para sempre combinar as informações, tanto do domínio tempo quanto do domínio frequência, para ter certeza do que você está analisando. Conforme dito, este oscilador pode ser utilizado para sincronizar equipamentos de bancada. Você pode fazer uma distribuição de clock, uma vez que, imagino eu, a grande maioria dos instrumentos de bancada trabalham com um sinal de 10 MHz para fazer o seu sincronismo. Então você pode realmente pensar em uma ideia nesse sentido aí. Mas para os que querem osciladores para outras aplicações, alguns circuitos de telecomunicação, por exemplo, eu vou mostrar para você aqui que alterando o cristal, aqui eu tenho um de 16 MHz, você altera facilmente a frequência sem modificar nenhum outro componente aqui no nosso circuito. Está aí uma das grandes vantagens desse tipo de topologia. Então, tirando aqui o cristal de 10 MHz, ele perde oscilação naturalmente. Colocando aí o 16, eu tenho aí o sinal de 16 MHz. Tá aqui, ó. No espectro não vemos, pois eu preciso encontrá-lo aqui. Então vamos colocar 16 MHz, frequência central, apareceu ele aí. Interessante que a senoide aqui em 16 MHz até aparenta estar um pouco melhor, né? Ainda que tenha distorções, claramente podemos ver isso. Vamos analisar então num range maior do nosso espectro. Vamos colocar aí 100 MHz e realmente surgem harmônicas do sinal. Aqui 32 MHz, a próxima provavelmente será em 48 e assim por diante. E tá aí mais uma clássica de sexta, trazendo esse circuito oscilador que você pode construir rapidamente aí com componentes simples, e osciladores sempre são muito úteis na eletrônica, como sabemos. Deixe seus comentários, deixe seu feedback aqui embaixo, é de suma importância sempre para melhorarmos cada vez mais o conteúdo do WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixe seu like de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, nos siga nas demais redes, Instagram, Twitter, fanpage no Facebook e o nosso canal no Telegram. Todos os links, de novo, na descrição aí. Clique em mostrar mais, confira tudo. Lembrando que deixamos os downloads da aula de hoje também para você aqui embaixo. Valeu sua audiência! Continue acompanhando os vídeos do canal e divulgando em todos os grupos de Face, WhatsApp, para ajudar e difundir este conhecimento para mais pessoas. Um ótimo fim de semana para você. Aquele abraço e até a próxima.